Olá, estamos Olá. aqui para trazer mais um tema para bater papo, né? E a gente estava conversando entre a gente e é fato que a gente tentou, a gente falou, vamos sair um Verdade. pouco dessa questão, né, Falar de de família de família, novo. ancestrais. Nem a gente aguenta mais, Aí, né? não, Fica vamos pensando mudar de vocês. assunto. Aí, mas não deu certo, Não porque dá. várias pessoas mandaram pergunta, WhatsApp, aqueles que têm nosso contato, Mas é clientes legal nossos, isso, assim, né? pô, Mas é que é um fiozinho, né? Um assunto não, acaba mas puxando o olha, não, é outro. legal assim, né, que a pessoa fala assim, não, sabe, é que eu conheço uma pessoa, né, eu tenho um amigo, Faz nunca parte. vai, um amigo lá. Aí nós teve um que falou assim, aí, cara, onde é que vocês tiram essas ideias malucas? Eu falei, não, é muito difícil, a gente se esforça cada vez mais com uma ideia mais maluca ainda. E por isso a gente vai trazer o tema hoje que é segredos de família. Peraí. Segredo de família. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai iniciar essa conversa, esse bate-papo, trazendo um caso, né, de um atendimento que foi autorizado pela cliente. E foi bacana porque ela falou assim, nossa, vocês estão falando sobre família, não sei o que. Aí eu vi que ela ficou meio assim interessada, né? Aí ela mesma sugeriu, né? O que você acha de De falar falar. sobre o que O que aconteceu você comigo? comigo? Sério, que Caramba. legal. Nossa. Então eu vou falar assim. E aí vou trazer Eu o até caso pensei dela. olha, você não quer vir para ser entrevistado? Eu, não, porque tem os parentes. Não, aí não. Mas assim, a gente vai falar justamente dessa forma, sem identificar a pessoa. E vamos lá, vamos iniciar, né? Vamos lá. Esse bate-papo. Bom, primeiro, dizer, né, de onde vem isso, né? A gente... De... Não, de onde vem o tema, de onde vem essa preocupação ou essa temática, os recursos que foram utilizados e tudo mais. Tudo começa, né, com um trabalho da Anne Ancelan Ancelan Schutzenberg, uma psicóloga, ela é de origem russa, né, e depois se radicou na França, viveu uma parte da vida nos Estados Unidos, depois voltou para a França. Ela fez estudos com Moreno, né? Enfim, até que psicodrama. e lá pelas tantas voltou para a França para aplicar. ela desenvolveu um método que já citamos algumas vezes, né? Que é a psicogenealogia, onde através do próprio levantamento das informações junto aos clientes, ela traçava algumas conexões, né? Com relação à repetição de datas, de sintomas, causas de sintomas relacionados a traumas ocorridos em outras gerações, né? E hoje se fala muito em memória celular, genética comportamental, enfim, a gente não vai entrar no detalhamento, mas sim trazer... essa é a base da leitura, né, trazer que a gente faz. trazer um case, um caso, né, que evidentemente é autorizado, como a Amanda falou, onde a gente possa expor, né, como é que as coisas acontecem em todas as famílias, todas têm segredos, têm não ditos, né? Fala um pouquinho mais assim sobre isso aí. Então, os não ditos, né, ou seja, assuntos que causam desconforto, dor, vergonha. São assuntos que são espinhosos mesmo, né? Que acontecem dentro de uma estrutura familiar e os membros dessa família evitam falar sobre justamente pelo fato de causar dor. Então, faz uma espécie de acordo de silêncio. Então aquilo vira um chamado não dito, né? E evita-se falar daquilo. Mas nem por isso aquilo deixa de atuar nesse inconsciente familiar. Exato. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Essa questão desse inconsciente que está ali permeando o grupo e afetando os envolvidos, né? E aí os envolvidos são os próprios ancestrais e seus descendentes. Da mesma forma que, por exemplo, é muito comum falar assim, né? Uma mulher grávida que durante a gestação do filho ela passa por alguns traumas, algumas situações difíceis, aquilo tem impacto na criança. Olha só,
né? Tem impacto na vida da criança. E muitas vezes a gente identifica alguns comportamentos decorrentes daquela situação sofrida pela mãe. Agora, só que não para por aí. Situações vividas por antepassados que vão além dos pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, esses também são transmitidos, quando não resolvidos, para os seus descendentes. A questão é, o silêncio sobre o trauma, sobre a situação, tira, digamos assim, é como se você... Tira a oportunidade, né, é como se você tivesse algo podre, né, na cozinha, e você resolve simplesmente apagar a luz. Não resolve. Ninguém vê, mas continua. Mas o cheiro está ali. Não se sabe do que é, mas está ali. Exato. É uma imagem meio forte, mas... mas vamos lá. Mas é por aí. Então, considerando justamente essa questão desse inconsciente familiar, né, onde tudo acontece. E todos os membros dessa família, eles vão, de alguma forma, serem afetados por aquilo. Então, né, voltando ao caso dessa cliente, ela chega para mim com uma queixa, né, que tem a ver com o fato de que ela não conseguia se relacionar afetivamente, né, então ela iniciava um relacionamento e tinha dificuldades de manter o relacionamento na medida em que ela percebia que ia ganhando intimidade. Então isso começou a chamar atenção, né? Ela não conseguia confiar no fato de que ela poderia ser amada, de que ela poderia ser respeitada, de que ela poderia estar numa relação segura e se sentir pertencente àquilo, ou seja, em conexão com o outro. Ela não conseguia estabelecer essa conexão. O interessante, assim, é que ela até conseguia iniciar um relacionamento, mas na medida em que isso ia criando, né, com o tempo ia se criando uma intimidade, ela não conseguia, né, ela não conseguia ir adiante. Então, em casamento, então, nem pensar. Você então, comentou até o medo, né, que ela tinha. O medo que ela tinha de se relacionar amorosamente. Então, isso passou a ser um entrave na vida dela, porque naturalmente ela queria conhecer alguém, né? Ela não desejava ser mãe, mas ao mesmo tempo ela falava, por que não, né? Sim. Ela não tinha aquele desejo como, né, às vezes muitas mulheres têm, não, preciso passar pela maternidade. Ela não chegou a ter filhos. Né? Ela não teve filhos, né? Mas enfim, então essa é a queixa. Ela chega no consultório com essa queixa para olhar o que pode estar por trás disso, né, desse comportamento manifestado. E aí a gente vai fazer uma investigação, né? E como a gente vem falando, o nosso viés é olhar para a história da pessoa. E aí você falou que também aconteceu o seguinte, além do medo, à medida que ela ia se envolvendo, acontecia algo no corpo dela, né? Esse medo vinha seguido de um sintoma. É interessante você lembrar disso, porque assim, existe também uma correlação com o que a gente fala que é o sintoma. O sintoma como uma pista de algo que pode, não necessariamente, mas que pode ter acontecido no passado. Então, o sintoma é a manifestação de algo inconsciente que está atuando ali. E principalmente quando o sintoma não... Existe uma causa aparente, que nem ela, no caso, direta. No caso desse sintoma que você vai explicar, você me disse que ela procurou médicos, e ninguém sabia explicar. Ela descreveu o sintoma da seguinte maneira. Ela disse que isso acontecia com ela desde que ela era criança, né? Então, assim, acontecia espontaneamente, essa sensação física. Ela podia estar brincando, ela podia estar estudando, ela podia estar parada, não importa o que ela estivesse fazendo. Às vezes, tomava, né, o corpo dela uma sensação física que era a seguinte, ela sentia a boca dela inflando, como se fosse um balão. Foi essa imagem que ela me trouxe. E ela falou que por muito tempo ela não conseguia explicar o rosto, isso. Assim, essa região das bochechas, a boca por dentro. Sim. Inflava. Você diz a mucosa mesmo, né? Exato, a sensação de inflar. E ela disse que quando isso acontecia era muito rápido. Era extremamente rápido, mas quando acontecia e ela se dava conta, é como se assim, ela se assustasse e aí passava. Sim. Era muito rápido, mas era algo que chamava atenção, que ela não entendia por que acontecia. E isso aconteceu até a fase adulta, né? Isso foi ao longo da vida dela um fator que a acompanhou.
Tá, então essa é uma informação só, né? Que a gente vai depois fazer conexão mas com a história dela, interessante porque tem né? um porquê. Que quando o cliente traz e nós, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, estamos ali ouvindo atentamente, nós entramos também, é difícil falar, né? É em ressonância. É como se você, de alguma forma, se aproximasse a tua alma da alma do cliente. É isso, E aí você, parece que tem alguma coisa te chamando também, é por aqui, é por aqui. E aquilo também gera uma certa pressão da nossa parte, assim, peraí, mas tem alguma coisa aí, foi mais ou menos assim? Exato, a gente entra numa ressonância com a pessoa, né? E a gente, é o que você falou, tem alguma coisa aí, então existe uma intuição da nossa parte que aquela informação é importante, né? Então, assim, de primeira não é imediato, você não consegue fazer vincular a algo, mas você sabe que aquilo ali pode ser uma pista, né? Eu chamo de pista, uma pista que vai te levar a algum lugar. Então, né, guarda essa informação que depois ela retoma. A gente retoma ela. E aí a gente foi fazer uma investigação, né? A gente fez a árvore genealógica dela, né? O genossociograma para estabelecer alguns padrões, né, de comportamento, identificar o que podia ter na história dela, você me com os permite antepassados. Falar um pouco sobre esse genossociograma? Claro. Porque quando falar em árvore genealógica, geralmente a gente pensa naquela árvore tradicional, ou seja, aqui sou eu, aqui tem meu pai e minha mãe, aqui está minha avó e o meu avô paterno, minha avó materna, e assim e vou colocando lá, né? E vai fazendo uma espécie de uma pirâmide, né? Onde eu sou o vértice e ali estão os antecessores, né? Os antepassados. O genossociograma tem isso como base, só que aí vai identificando na vida de cada um dos antepassados, a contar pelos próprios pais e por mim mesmo, quais foram momentos assim, importantes como casamento, nascimento de filho, se aconteceu alguma coisa trágica comigo, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. E aí a gente vai pegando o genossociograma, então, portanto, não é só a informação de data de nascimento e morte, mas todo fato relevante, porque é aí que nós identificamos os padrões, né? Todos os fatos relevantes, assim como a qualidade das relações entre os membros, isso, né? Porque ele vai justamente colocar essa questão de como nós nos relacionamos. Então, se há tensão numa determinada relação, se há uma triangulação, enfim, são as possíveis dinâmicas que podem ocorrer na família. Então, é uma árvore mais detalhada. E é um trabalho assim que a gente, quando fala, né? A gente ajuda o cliente, naturalmente, ele que vai trazer as informações. Justo, a gente vai... e nós vamos ajudar a fazer a leitura né, daquele campo. E o legal é que quando o cliente se envolve a fazer isso, ele sente estranhamente, para nós, não porque a gente está lidando com isso aí já há algum tempo, sempre estudando, mas é interessante que o cliente dá uma resposta, nossa, estou me sentindo mais leve, né? É como se percebendo a mudança, né? É como se os mortos ressuscitassem, né? E foram vistos, né? E celebram e liberta, né? É muito bacana, é muito emocionante, muito rico, né? Então essa cliente chega para mim com essa queixa, né, que eu já citei, né, da dificuldade na relação, com esse sintoma, e a gente vai buscar a história dela. E aí na história dela, o que acontece? Ela tem os antepassados que moravam na Espanha, né, são de ascendência espanhola, e a geração que a antecede, que vem para cá, é a avó dela, a avó materna. Sim. Né? E a família da avó fica lá, ela tem irmãs lá, tal, mas essa avó especificamente veio para o Brasil, né, casou e veio para cá. E teve a mãe dela e, consequentemente, ela. E essa avó, ela falece, mas antes de falecer, ela tinha um sonho, que era voltar a visitar a casa onde ela nasceu, aquela coisa saudosista mesmo, né? De volta para a terra, né? Quantos imigrantes não voltaram mais, né? Então tem aquela... Então foi o que aconteceu com a avó dela. E aí a gente estava fazendo a pesquisa e tal, ela conseguiu levantar algumas informações, né, sobre os antepassados. Só que assim, durante esse trabalho que foi feito nos últimos meses, né, ela saiu de férias, isso foi após a morte da avó, e ela
Não, tem uma coisa antes, né? Desculpa para te lembrar. É que quando ela fez a árvore, ela, conversando inclusive com os parentes lá, né? Ela descobre que lá em dado momento tem uma tataravó que morreu afogada. Sim, eu ia falar depois, mas tudo bem, você já quis adiantar. Tá. Mas o que eu ia falar era justamente... Não, é que ela saiu daqui do Brasil com uma árvore montada até a tataravó. Isso. E lá tinha essa história dela... De uma tataravó que sofreu afogamento. Sim. Enfim, e aí ela pega, né, depois da morte da avó, ela convida a mãe a fazerem essa viagem para Espanha, quando ela sai de férias. Em homenagem a essa avó que queria voltar para a Sim. Terra. E a mãe fica, né, tocada com isso, e as duas se programam e viajam e vão para casa desses parentes. Só que ela já tá com essa ideia de buscar os antepassados, então para ela aquilo ali podia ser muito proveitoso. E foi. E foi. Quando ela chega na cidade, né, e é recebida pela tia-avó, né, Sim. que é a senhorinha lá, que era irmã da avó dela, e que, enfim, a recebe lá, inclusive na casa, ela conhece a história da avó, então foi muito emocionante nesse sentido. Só que uma emoção maior é que ela acabou descobrindo outras coisas, né? Ela chega e fala, que pena que sua avó... Né, acontece. Aí quando ela começa a contar, né, fala, eu tô fazendo a pesquisa, tal, de antepassados, não sei o quê... Sinto muito, tia, né, que a sua avó tenha morrido de forma trágica, né, porque um afogamento, né, é muito trágico. Afogamento? Aí, né, tia, afogamento, como assim? Não, nada disso não, você não sabe o que aconteceu? Aí ela... Nem ela nem a mãe, né? As duas, como assim? Aí, né, imagina a curiosidade. Que aí show da Xuxa é esse? Ai, Vlad... Não, desculpa, o assunto é sério. Perdão. Aí eu não resisti. Aí essa tia-avó fala assim, não, a minha avó, ela foi estrangulada. Tan, 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 tan. Segredos de família. Exato. Ou não ditos, né? Exato, os não ditos, né? Todo mundo sabia, mas... Ela foi estrangulada pelo amante dela. Mais uma informação, né, que pesa, que tem o seu peso ali, Sim. né? E aí essa tia-avó vai contar a história, que é a seguinte. Essa tataravó da minha cliente, no caso, né? Sim. Ela havia se casado, tido seus filhos com o tataravô, mas havia se apaixonado por um homem que era uma figura de poder na cidade, né? E esse homem, ela passou a se relacionar com esse homem, que se tornou o amante dela, e ela engravidou deste homem. E lá pelas tantas, né, depois desse ocorrido, ela foi ter com ele uma conversa onde ela cobrou dele que ele assumisse o filho, Sim. que era dele. E esses dois entraram numa discussão que infelizmente culminou numa tragédia, que foi a morte dela por estrangulamento da parte dele. E aí, como ele era muito importante, como ele, né, tinha influência na região onde eles viviam. Estamos falando do século passado, começo do anos começo 1900, do século. né? E aí ele faz com que todo aquele evento tome um outro rumo, porque ele conta uma história, né, que ela se afogou, enfim, eles inventam, né? Mas sabiam, né? E foi de fato, pelo que a tia-avó contou pra ela, de fato parece que alguém viu, né? Sim. Mas anos depois, né, essa história foi revelada, que essa pessoa revelou pra família, porque tinha medo, justamente pela influência dessa pessoa. Contou pra mãe dela, né? Exato. A mãe dessa tia-avó. Enfim, então, imagina... A avó dela sabia também, que ela falou, né? A sua avó sabia. Exato, contou para as filhas. A família ali sabia, aquele núcleo sabia, mas é o que a gente vem repetindo. Não se fala, não se fala. E aquilo que não se fala numa geração anterior, né? Para gerações seguintes, chega como um segredo. Ninguém sabe de nada, mas sabe que tem uma coisa errada. Exato, tem uma coisa que não foi dita, mas... Então... Isso foi uma grande revelação para minha cliente, Sim. né? Ela fica sabendo dessa história e retoma a vida, né? Volta para a sessão
E aí ela chega na sessão me contando isso. Eu falei, uau, né? Que história, que revelação. E aí a gente faz as conexões que são necessárias, né? Para que aquela história tome um sentido na vida dela. E não foi nessa sessão de retorno que ela começa a falar e aí ela começa a ter aquela sensação de novo e... Aí ela pega, quando ela começa a relatar pra mim, ela começa a sentir, começa a tossir, né? Só que agora ela tá consciente do que aconteceu, é diferente. E aquela sensação na boca, ela descreveu o que aconteceu, muito rapidamente, como sempre acontecia. Sim. E aí ela lembra do sintoma. É quando ela, e isso que é interessante, ela tem um insight, ela percebe, ela mesma faz a ligação daquele sintoma com o ocorrido, né? Porque a gente pesquisou, né? Enfim, que uma pessoa, quando é estrangulada, ela tem as artérias e veias, né? O fluxo sanguíneo, ele é interrompido. Então, o que acontece como consequência é que toda essa região da boca fica cheia de sangue. As veias e artérias, elas inflam, né? Entendi. E aí você sente um abalonamento, né? Aquela sensação de que tem um balão dentro da boca, né? E aí ela consegue fazer essa ligação do sintoma que ela sentia no corpo dela, mas que, na verdade, tem como origem ali algo que aconteceu com a antepassada dela, algo que aconteceu fisicamente com a antepassada dela e que com ela acontecia nesse campo energético, nesse campo do... Ou seja, o estrangulamento que é revelado depois não é feito nada com aquela informação e ela é ocultada. Mas aqueles que sabem da informação guardam o segredo e passam aos seus descendentes, não a história, sim, mas a inconsciência daquela história. Ou seja, é como se, como a Ana Schussenberg falava, né? É uma batata quente. Isso, ela faz essa que é passada de geração para geração. Tipo, né, uma batata quente, daquilo machuca, então eu não quero olhar para aquilo. Não vai para a geração seguinte. A geração seguinte fala, não, também não quero. Até que chega na mão de alguém que mesmo machucando, né, e aquilo, ela vai olhar, vai manipular, mas peraí, que é isso? O que chegou aqui na minha mão? Uma batata. É uma batata. Mas está, né, cada geração para frente, ela vai esfriando um pouquinho mais. Então, assim, na tataraneta, chegou como um sintoma, né? A pista que eu disse, né? É um sintoma. Chegou mais ameno, né? Vamos dizer assim. E aí, o que vocês fizeram com isso Essas tudo? Informações todas, né? Aí a gente precisa, no setting terapêutico, partir para uma dinâmica, né? Para uma dinâmica vivencial, para que ela possa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque até então ela está o quê? Com algumas informações que chamam a atenção, né? Que só de pensar você fala, nossa, isso tem uma ligação, tal, não sei o quê. Mas precisa passar por uma outra fase isso. Tem um termo que se usava em análise transacional, se não me engano, que é role play, né? É você encenar uma cena, né? Encenar uma cena. O psicodrama, né? Psicodrama, ele traz isso, né? Moreno colocava que quando você vive aquela emoção, né? Aquele fato, aquele evento pela segunda vez, só que com emoção, né? Você consegue dar um direcionamento diferente para aquilo, né? Você revive aquilo de outra forma. E aquela energia e aquilo libera, né? Que estava bloqueada, libera. Então é o que a gente procura fazer no consultório, né? Através das representações. Então, por exemplo, nesse caso a gente usou a seguinte dinâmica, até porque a cliente já estava envolvida na situação, né? E isso é importante colocar. E com conhecimento, né, agora. Aí a gente pegou... A dinâmica, ela é relativamente simples, né? Então, é o que eu falo, quem olha de fora pode pensar, nossa, mas que coisa, né? Boba, né? Bobinha e tal. Mas não. Existe um campo ativado ali onde tudo acontece. Então, a gente pega 2 cadeiras, né? Uma para cada representante. Nesse caso, nós vamos olhar para o agressor e para a vítima, porque o que a gente busca aqui é que esses dois se pacifiquem,
né, com tudo que aconteceu. Então o evento traumático ele ocorreu, não dá para mudar isso, isso é um fato. A descendente, né, como uma representante desse sistema autorizada, ela pode olhar para isso e intervir, e naturalmente ela vai estar intervindo não no que aconteceu, no fato em si, mas no que ainda está acontecendo. Porque o nosso inconsciente, ele é mobilizado por imagens, certo? Então, através dessa dinâmica, nós vamos trazer a imagem do ocorrido, que é essa agressão, né? E nós vamos ressignificar isso também através de algumas falas, né? Que são falas que buscam a reconciliação. Né? Então isso tudo acontece nesse grande plano aí desse inconsciente familiar, né? E aí a gente coloca, como eu falei, as cadeiras, e aí a gente começa uma conversa. Você orientando ela a repetir as frases, e ela fala em primeira pessoa, né? Então eu peço que ela vá para o lugar da sua ancestral, né? Sente naquela cadeira e fale como se fosse essa ancestral, falando da sua dor. Só que usando frases que você passa para ela falar, né? Justo. E aí eu falo frases, por exemplo, como a ancestral olhando para o seu agressor e conversando com ele, né? Ela diz para ele: eu sinto muito pelo que aconteceu conosco. Eu senti muita dor. Eu realmente fiquei num estado que eu mesma não imaginava, porque eu te amava, porque eu queria estar com você e queria ter esse filho com você. Então isso me machucou, mas eu entendo que eu não posso mudar o que aconteceu. E eu acolho isso. E acolher o fato me pacifica. Eu não esqueço, né? Exato. Eu não esqueço, porque agora, né, eu tenho consciência que faz parte da minha história. Mas não esquecer não significa que eu estou te cobrando alguma coisa. Você não me deve nada. Então, na medida que ela sente, né, essas palavras no corpo... Porque na realidade ela está falando isso... como uma porta-voz dessa ancestral. E que nem sempre seria aquilo que ela falaria, mas por isso que eu te falei, as imagens elas continuam atuando. Ela no presente, a ancestral no presente, ela é uma porta-voz daquela que viveu naquele tempo, naquele outro período, né, com as circunstâncias daquele momento. E o tempo passa, a história não morre, porque o passado não morre, ele o passado é inevitável. Exato, ele continua, e como eu falei, ele age num nível inconsciente, no nível de imagens, as imagens continuam nos acompanhando, né? Então, como eu te falei, ela pode ressignificar o passado, através do quê? Da compreensão do que aconteceu, certo? Eu nem diria ressignificar, porque ela não muda, né? Mas ela dá um novo significado para aquilo. Ou ela vê a coisa como é. Como é. E não como ela gostaria que fosse. Justo. E aí é aquilo que você até comentou num outro vídeo sobre aceitar e acolher. Sim. Né? Quando você fala... eu aceito. Eu aceito, tem um quê de, não teve de jeito. frustração. Fui obrigada a aceitar isso. Agora... Quando ela parte para um ato de vontade, onde ela acolhe o que aconteceu, ela fala, nossa... eu dou conta. Isso aconteceu comigo, faz parte da minha história. Sim. Eu não preciso ficar revivendo isso e nem olhar para aquela pessoa que, né, fez parte disso, como se ela me devesse alguma coisa. Ela não me deve nada, porque tanto eu quanto ele, né, esses dois personagens... fizeram o melhor que podiam naquele momento. Então, compreender isso é libertador para a parte que compreende. E ele? Como é que foi? E aí eu pedi para minha cliente sentar, né, também na cadeira dele e fazer um movimento que para ele é um movimento de cura, né? Ou seja, quando você está numa relação onde você configurou o agressor,
Para o agressor se libertar daquilo, né, daquela situação, se libertar, eu digo, das suas culpas, né? Ele precisa fazer o seguinte movimento. Ele precisa olhar para aquela que foi a vítima dele, reconhecer que o fato foi feito, né? E reconhecer significa olhar para ela e dizer, eu sinto muito, né? E assumir a responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade pelo que aconteceu significa não temer mais a vítima. Sim. Né? Ter a coragem de olhar para ela e, né, nos olhos dela e perceber que ela, né, aquilo que ela disse vem da alma dela, né? Ter a coragem de olhar. Então, quando você olha, o agressor olha para a vítima com esse olhar de conexão, né? Ele se liberta, porque ele sente, é uma questão assim, ele precisa sentir que ela realmente não está mais cobrando nada dele. Aí é onde ele encontra também a liberdade dele, sabe? Perfeito. É onde ele olha e vê que não tem mais aquela conexão, aquela cobrança. E isso, do ponto de vista prático até, é assim, enquanto você fica na culpa, né? Eu te agrido, e aí eu me sinto culpado, é aquela história, eu sempre vou ficar esperando a vingança. A tua vingança. E eu intimamente sei que eu mereço. E eu tento justificar, não, mas ela fez aquilo, por isso que eu fiz isso. E aquilo fica linkando você de volta ao passado. Agora, se você assume a responsabilidade, não, realmente eu errei. Eu errei, naquele momento, perdi a cabeça, não importa. Eu errei, mas eu sinto muito. Eu, se pudesse escolher hoje, não faria novamente. Essa é o ponto. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa assume a responsabilidade em vez da culpa, ela já não é mais do culpado. Ela não é aquela pessoa que fez, porque ela é uma outra pessoa que não faria. Exatamente, esse é o momento de libertação de ambos, né? De ambos, exato. Então um reconhece no outro que eles não são mais aquelas pessoas, é isso que as liberta. E foi legal, porque ela fez esse movimento e sentiu no corpo, né? E aí, como é que ficou a vida dela? E é isso que eu falo. Aí ela sentiu, né, Sim. tudo isso, ela incorporou nela. Sim. E o mais interessante, aí eu vou avançar um pouquinho na história, né? Sim. É a questão do sintoma, que ela não sentiu mais. Que legal, Quando né? você, né, dá um lugar para tudo que acontece contigo, né? Sim. Aquilo não precisa mais se mostrar através de um sintoma. Sim. Um sintoma é isso, é um sinal de alguma coisa. É alguma coisa, né? É um sinal que alerta para algo a ser feito. Para ser visto, para ser feito, exato. Então, como ela fez todo esse movimento na alma dela, o sintoma cessou, né? Então, E ela se sentiu mais leve, mais livre. no avançar da hora, se pudesse, nós teria tantos casos aqui para contar. Exato. Eu vou falar um rapidinho, mas não vou nem estender, porque só para ilustrar, né? Esse é um caso, né, com esse sintoma e tal. Quando a gente fala em sintoma, gente, eu já atendi uma moça que ela veio em busca de uma solução para um comportamento, não é bem um comportamento, é um tique, né? Um tique chamado tique nervoso, que na realidade é uma manifestação no corpo, às vezes é um gesto, às vezes é um pigarro, é uma manifestação motora, enfim, né? Ela não consegue controlar. Que ela não consegue, ela vai lá e repete. Tem aquele... E ela tinha esse tique que era... ela regalava os olhos assim, sabe? Mas demais, sabe? Um negócio absurdo, assim. E sempre quando ela estava junto com outras pessoas que ela não conhecia. Uhum. Se ela estivesse aqui tal, conversando, tal, mas se ela entrasse numa sala onde tivesse uma pessoa, vamos lá, chegou na casa dos pais e tinha uma pessoa que ela não conhecia ou que não fazia parte do dia a dia, ela emudecia e era como se ela tivesse arregalasse os olhos diante de algo assim que assustou. Uhum. Só que ela contou que esse comportamento era do avô dela,
ela tinha, aliás, a avó dela tinha esse mesmo comportamento. Aí a mãe dela e ela. E agora ela percebia que ela conseguia de alguma forma se controlar, né? Quando ela sentia que ia fazer, ela colocava a mão na cabeça, ela esfregava os olhos, tal, enfim, disfarçava. E ela passou a administrar. Só que a filha dela, de 5 anos, começou a manifestar também, né? Infelizmente, esse caso, ela não deu continuidade à terapia, né? Nós chegamos, na época, a comentar, né, que isso é um indício de que uma coisa é você passar para o outro uma doença, né, genética. Outra coisa é uma situação como essa, que é um comportamento, é uma expressão do corpo físico. Ninguém aprende com o outro, né? Às vezes falam, o alcoolismo é porque foi herdado geneticamente, né? Não é bem assim, mas enfim. Mas uma manifestação desse tipo... Tão específica, né? Mas ela, infelizmente, ela não voltou mais, mas ficou assim, como uma informação que depois a gente teve lendo outros casos aí da própria Ana Ancelan, que relata vários casos semelhantes, mas é isso. Gente, a gente vai parar por aqui, apesar, né? Esperamos que... eu sei que talvez venham perguntas tal, e a gente responde. Todas as perguntas que vierem, a gente responde, pode ter certeza. Mas vamos ver se vamos mudar de tema, né? Ou um tema mais, né? Vamos falar. Olha, eu aprendi uma receita de pudim de abacate. Eu fiz pudim de abacate, fiz geleia de limão siciliano, geleia de cajá, manga, geleia de cacau, tudo aqui no nosso quintal. Geleia de goiaba, goiabada cascão, né? E agora a Amanda quer que eu faça um pudim de manga. Gente, beijão. Obrigada, gente. Obrigado pela paciência de vocês, mais uma vez. Obrigado por todo o apoio que tem sido dado. Isso daí muito legal, muito bacana, tá? Fiquem com Deus. Uma ótima semana e até a próxima quinta, né? Até a próxima quinta.